quando a gente trabalha dentro de um sistema de consórcios, como é um sistema agroflorestal, a gente precisa conhecer, mesmo trabalhando dentro de um sistema biodiverso ou agrobiodiverso, a gente precisa conhecer os estudos individuais de cada planta. Então, se você resolve trabalhar com pêssego, você vai baixar artigos científicos sobre o pêssego, vai olhar, não importa se é de monocultura, se é de agrofloresta, como as pessoas estão entendendo o cultivo de pêssego na sua região, ou no país, ou no centro de origem da planta. Aqui, as plantas que a gente vai trabalhar são plantas que a gente já conhece. Então, plantas que a gente conhece o distanciamento, conhece o comportamento. Mas isso não pode ser um impeditivo para você também introduzir no seu sistema as plantas que você não conhece. Você não conhece a planta até introduzi-la no seu sistema e observá-la. O risco é que você tenha que cortar essa planta, tirar ela fora e perder a muda ou perder a semente. Mas ganhou um aprendizado. Então aqui, dentro do nosso planejamento, a gente vai inserir algumas plantas que a gente não conhece, que é a primeira vez que eu estou plantando. Então estou inserindo essas plantas para observá-las. Estamos então planejando a nossa linha leste-oeste, a linha de frutas. Lembrando que aqui a gente tem ainda, entre uma linha de frutas e outra, a gente tem as linhas de hortaliça. O primeiro planejamento nosso vai ser da linha de frutas. E a gente começa pela fruta, foco dessa parcela ou dessa área que eu estou trabalhando. No meu caso aqui, eu tenho uma altitude muito favorável, tenho um mercado propício, então a minha fruta, foco aqui, vai ser o abacate, que vai ser representado dentro do sistema pela letra A. Uma outra opção é começar pelas árvores de maior porte, as árvores que vão ocupar mais espaço. Eu aqui no caso estou optando por começar com a minha planta chave dentro do sistema, chave do ponto de vista econômico, e é a partir dela que eu vou basear o meu planejamento. Da mesma forma, a gente vai começar a implementação do canteiro. Quando a gente for plantar, a gente começa por aquelas que fazem mais bagunça, pelas plantas que dão mais trabalho, que vão bagunçar um pouco mais o canteiro para depois inserir as plantas menores, geralmente as mudas de hortaliça, e depois as sementes de hortaliça. Quanto menor a semente, por último ela vai ficar. Então o abacate aqui vai ser colocado na minha linha a cada 8 metros. Então aqui a gente marca o começo e o fim da nossa entrelinha, e a partir daqui a gente vai repetir essa mesma fórmula. Para cada espaço entre um abacate e outro, a gente vai ter as mesmas espécies. Pode ser diferente? Pode, mas como eu falei, eu opto em fazer um sistema facilmente identificável para que naquela linha o meu manejo seja igual, ao mesmo tempo. Eu não posso ter um manejo assim, hoje eu vou cortar 3 eucaliptos dessa linha, 2 da outra, 1 da outra linha, e no outro dia colher um abacate de uma linha, uma banana que está numa outra área. Fica tudo muito confuso, fica um pouco difícil de planejar. Então eu opto por estabelecer alguns padrões. E se esses padrões não se mostrarem eficientes, eu tento melhorá-los e nas próximas linhas repetir um padrão já um pouco mais avançado. Então aqui colocamos o nosso abacate a cada 8 metros. Por quê? Eu estou colocando um abacate no sentido leste-oeste. Se eu escolhi o meu canteiro leste-oeste para que eu tenha esse movimento do sol, então esse abacate vai fazer mais sombra para cá do que para cá. Então eu optei por um espaçamento de 6 por 8. Vou manter a minha planta num porte adequado para que ela não faça sombra nem na próxima linha e nem na próxima planta da mesma linha. Então, como eu tenho uma incidência de sol maior aqui, eu vou colocar a distância maior aqui. Poderia ter optado por um espaçamento de 8 por 8. Nesse caso, eu poderia fazer uma nova linha de árvores a 4 metros e aí a 8 metros fazer uma nova linha de árvores, aí dessa vez sim com abacate. Então eu faço uma linha com
com o abacate, ou com a manga, ou com a planta que eu escolher. Faço uma outra linha que eu posso colocar as minhas árvores do futuro, por exemplo, ou uma espécie comercial mais baixa, de porte mais baixo, para não fazer sombra. E aí, 4 metros depois, eu vou fazer a minha linha, de novo, de abacates. Então, começamos aqui num espaçamento de 8 metros com a nossa planta-chave.